Entrevista do dia. Setembro começou, Setembro Verde. Mato Grosso do Sul conta oficialmente com a realização da campanha Setembro Verde desde 2022, viu? Que é um mês dedicado à promoção de políticas públicas voltadas à conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Ao vivo comigo, para todo Mato Grosso do Sul, a coordenadora da Central Estadual de Transplantes no estado, a Claire Carmen Mioso. Coordenadora, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, Rodrigão. Bom, oportunidade que a gente tem que trazer uma boa notícia, né, coordenadora? De 2022 para cá, a gente tem tido mais doadores de órgãos? Olha, esse ano está sendo um ano assim que a gente está tendo muita dificuldade em conseguir doação. Nós estamos com bastante negativa familiar, né? As famílias, na hora daquele momento difícil, que perde um ente querido, muitas vezes a gente faz a entrevista e a família opta por dizer não à doação de órgãos. E nós perguntamos qual o motivo do não. Elas alegam que não conhecem a vontade da pessoa que morreu. Então, a gente sente que falta realmente conversar sobre isso, deixar claro como se tornar um doador. Muitos não sabem que é só avisar a família, porque é a família que autoriza a doação familiar até 2º grau, mediante 2 testemunhas. Claire, não tinha uma história que a gente assinava um documento ainda em vida, falando assim, olha, eu sou doador de órgãos, não tem mais isso? Então, era uma lei que chamava lei presumida, que você colocava na identidade ou você colocava na carteira do motorista que era doador, automaticamente você era um doador. Só que essa lei, ao invés de aumentar a doação, ela diminuiu. As pessoas passaram a ficar com medo de colocar na identidade que eram doadores e isso acontecer sem a família saber. Então, essa lei não existe mais. O que existe hoje é a lei do consentimento familiar. Consentimento familiar que chama? Consentimento, porque a família tem que assinar o termo de remoção de órgãos e tecidos quando a pessoa morre, né? Quando você vai solicitar a doação, a família assina esse termo. Então, isso dificultou um pouco essa questão da família decidir. Porém, para a pessoa, ficou, vamos dizer assim, mais transparente de você falar com a sua família e deixar a sua vontade, vamos dizer, expressa que você é doador, né? Mas o que acontece é que esse assunto não é conversado na família. Você sabe que eu acho que, além, é claro que, né, o luto, o óbito ali, ele é um momento doloroso, né? Sim. Só que eu acredito que as pessoas, é uma opinião minha, pelo amor de Deus, né, Claire, que as pessoas acham que quando a pessoa, ela parte, além daquele momento de dor, da despedida, elas acham que a pessoa, ela não vai doar os órgãos, né, porque vai ficar tudo aberto. Não, né? Então, assim, a retirada de órgãos, a retirada, por exemplo, de umas córneas, e não, há todo um trabalho sensibilizado, não é isso? Exatamente, e é obrigado por lei você reconstituir o corpo para entregar para a família poder velar sem nenhum prejuízo por conta da doação. Então, vamos dizer, doa as córneas, é refeito o globo ocular, você doa os órgãos, é como se fosse uma cirurgia. Logicamente que você vai ficar com os pontos, tudo, mas jamais você pode entregar um corpo desfigurado para a família. Então, assim, mas o que a gente percebe, assim, é um desconhecimento da população a respeito da doação. Então, a gente sente essa necessidade de falar para as famílias, de falar para a população como é o procedimento da doação. Porque muitas vezes a gente recebe ligação na central e fala, olha, eu sou doador, quero passar e deixar um documento por escrito. Daí a gente fala, não, você tem que avisar a sua família, parente até 2º grau. Porque quando acontece alguma coisa com a pessoa, que a pessoa morre no ambiente hospitalar ou até mesmo na rua por um acidente fatal, a família, a gente procura a família. E a família alega que não conhece a vontade. Mas quando a família já conhece essa vontade, nós temos até, inclusive, doação espontânea. Pessoas que ligam na central falam, meu familiar falou em vida que quando ele morresse, ele era doador. Tem muita gente na fila de espera esperando a doação de um órgão? Sim, temos. No país temos em torno quase de 60 mil. E aqui nós temos só de córnea 400 pessoas. Ou seja, aqui em Mato Grosso do Sul? Aqui em Mato Grosso do Sul temos 400 pessoas aguardando por um transplante de córnea e em torno de 200 por um rim. Então, a fila de córnea, no estado, nós já chegamos a zerar essa fila. Só que hoje nós estamos com uma fila imensa
pessoas em idade produtiva, estudantes, né? Pessoas que precisam trabalhar, só que não conseguem trabalhar porque não enxerga. E a doação de córnea, ela pode ser feita até 6 horas após a parada cardiorrespiratória e a gente pode fazer a retirada do globo ocular em qualquer lugar. Vamos dizer, no IML, no Serviço de Verificação de Óbito, em hospitais, funerárias, né? Então, assim, é inadmissível, até isso é plano de governo, zerar a fila de córnea no país, por conta da quantidade de óbito, de morte violenta que nós temos no nosso país, né? Claro, é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, um transplante de córneas, né? A doação de córneas, por exemplo, uma pessoa que infelizmente morreu num acidente de trânsito, já não dá para transplantar, não dá para retirar as córneas caso haja a vontade da família. Mas quando tem uma parada cardíaca, dá para retirar as córneas caso seja a vontade da família essa doação. É isso? Não, é assim, a doação da córnea, ela acontece após a parada cardíaca por qualquer motivo. Ah, tá. Qualquer fatalidade. Qualquer fatalidade, vamos dizer assim, um acidente, uma morte violenta, até mesmo uma morte natural em casa, um infarto, né? Então, você tem até 6 horas após a parada cardíaca para conseguir a doação e fazer a retirada da córnea. Então, isso parece tempo, 6 horas, mas não é. Porque até você localizar a família, até você assinar o termo de doação, né? Até você fazer a entrevista e dar o direito para a família de fazer a doação, porque, além de tudo, isso é um direito familiar de fazer a doação. E aí, você ainda tem que fazer a retirada. Então, isso tem que ser tudo muito rápido, sabe? Você não pode, vamos dizer assim, não, vou pensar. Muitas vezes a família fala, mas nesse momento vocês vão pedir uma córnea, vocês vão pedir um órgão, mas infelizmente, é aquele momento de dor que nós temos que conversar com a família. Mas quando a família conhece, sabe, Rodrigão, a gente percebe que é muito mais fácil a doação. E a gente tem trabalhos, inclusive trabalhos científicos, que famílias que fazem a doação dos órgãos e das córneas, o luto familiar é mais leve. Porque ela entende que aquela pessoa não veio em vão. Né? Ela ainda ajudou pessoas que estavam na fila aguardando, muitos é caso gravíssimo, né? Vamos dizer que nem um transplante de fígado, que a pessoa tem uma hepatite fulminante, se ela não fizer o transplante, ela vai morrer, sabe? Então, assim, são histórias lindas que a gente tem com relação à doação e transplante. E é algo tão genuíno, tão empático, porque você sabe, né, que um pedacinho daquela pessoa está vivendo, né, em um corpo de uma outra pessoa. Eu acho que é uma coisa mais empática também, né? Com certeza. E a gente não pode também esquecer que nós também estamos sujeitos a precisar de um transplante, né? Hoje você está bem de saúde, mas e se acontecer alguma coisa que o dia de manhã você também precisa de um transplante? Então, se colocar no lugar do outro também, naquele momento da decisão, do sim, é muito importante, sabe? E famílias, assim, inteiras sofrem, né, quando você tem uma pessoa que está numa fila de transplante, porque você sabe que é demorado, né? A gente sabe que a gente nunca vai conseguir zerar a fila para órgãos, porque as pessoas hoje vivem mais, as doenças crônicas, né? E a doação, ela assim, às vezes você tem um doador, você faz um exame, dá um exame positivo e aquela pessoa não pode doar. Então, além da família dizer o sim, ainda tem toda a parte clínica que a gente tem que analisar, tudo. Então, assim, a pessoa que está na fila, realmente, ela sofre. A gente entende os dois lados, né? E, assim, nós que somos da saúde, nós estudamos para salvar vidas. Mas chega um momento que aquela vida não tem mais como ser salva. Mas você pode, com a morte de uma pessoa, você pode salvar outras vidas. Então, é muito importante também a gente deixar claro isso, que nós fomos, vamos dizer assim, educados para salvar vidas, mas tem algumas vezes que é impossível. E daí a gente pode, aí nesse momento é que é solicitada a doação. Todo transplante é feito em Mato Grosso do Sul ou o paciente que está lá na fila de espera, ele vai para outro estado fazer esse transplante? Não, os órgãos e tecidos que nós transplantamos aqui, os pacientes fazem aqui. Nós transplantamos córneas, que é um tecido, e ossos. E medula óssea também nós estamos transplantando. E órgãos nós transplantamos fígado e rins. Então, as pessoas que precisam desses transplantes vão fazer aqui. Precisar de um transplante de pulmão, por exemplo, o paciente ele vai ter que fazer tratamento em outro estado. Mesma coisa a doação. Se você tiver uma doação de múltiplos órgãos, por exemplo, coração, pulmão, pâncreas, fígado, rins, e nós não utilizarmos esse órgão aqui,
Esse órgão ele é ofertado para a Central Nacional, que fica em Brasília, que é distribuído a nível nacional. Isso acontece muito também. Bom, atenção Dourados, Três Lagoas e Bonito, fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande e região, eu volto a conversar com a Claire Carmen Mioso, ela é coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul. Estamos falando sobre o Setembro Verde. Eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive contigo foi sobre o Gugu. Né? O Gugu foi um grande apresentador, ele expressou ainda em vida para a família a doação de órgãos e recentemente a gente teve o caso do Faustão, que foi transplantado um coração e agora um rim, né? E o Faustão fala, ele trouxe um alerta muito importante. Essas pessoas, essas figuras, elas ajudam a aumentar a doação, aumentam a empatia pelo próximo, Claire? Sim, sim, porque as pessoas se espelham nessas pessoas, assim, de mídia, né? Então, por exemplo, aquela época que o Gugu doou, né? Você veja, ele morreu fora do país, ele tinha essa vontade. Você imagina como que foi? A família teve que ir lá autorizar, né? Aguardar a família chegar para poder fazer todo esse trâmite, né? Isso são exemplos, assim, que as pessoas, elas se espelham, sabe, Rodrigo? Tanto para o lado ruim como o lado bom. Mas quando acontece como foi o caso do Gugu, que era uma pessoa muito conhecida, né, de mídia, dá uma comoção nacional. E isso favorece a doação. Também, quando é alguma coisa ruim, também ela prejudica a doação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando você fala em doação de órgãos, porque você está envolvendo um lado de tristeza, de luto, e a gente tem que ter muito respeito pelas famílias enlutadas, né? Que aquele momento de dor, cada um entende de uma forma, né? E também a gente precisa pensar nas pessoas que estão na fila também. Porque não é fácil a pessoa estar na fila, aguardando um órgão, aguardando uma córnea, saber que vai ter que morrer alguém para ela continuar viva. Então, não é tão simples assim. Muitas vezes a pessoa fala, mas a pessoa que está na fila está em vantagem. Não, ela não está em vantagem, porque ninguém quer estar numa fila dessa, mas ninguém está livre de entrar numa fila de transplante. Bom, Claire, quem quiser ter mais informações, durante esse mês, até uma pergunta se vão ter campanhas educativas, palestras, como que a gente pode ter acesso a essas informações? Então, Rodrigo, o Setembro Verde é um mês dedicado ao doador de órgãos e tecidos a nível nacional. Todos os estados estão trabalhando, falando sobre isso, e nós aqui vamos fazer uma caminhada, passos pela vida, juntos pela doação de órgãos e córneas. Vai ser dia 15, das 8 às 10h30, no final da Afonso Pena, do lado do Bombeiro. É um espaço da saúde do governo. Então, todos estão convidados a ir lá conversar, né? Nós vamos estar lá, vai estar o Hemosul, vai estar muitos parceiros, muitos hospitais, né? Para tirar as dúvidas e também para a gente fazer uma caminhada bem bonita e chamar atenção para esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão importante. Dia 15. Dia 15, domingo que vem. Bom, dia 15, domingo que vem, que horas? Das 8 às 10h30. Bom, pessoal, vamos lá, vamos caminhar, vamos entender a importância. E o que a Claire falou é muito importante, né? São duas situações, dois universos que a gente precisa entender e se solidarizar com quem perdeu alguém ali, né? E naquele tempo tão rápido, mas doloroso, você ser empático e ajudar quem precisa. E eu sempre coloco na minha cabeça, eu já falei pra minha mãe que eu tenho muita vontade de ser doador de órgãos. Eu quero ser doador de órgãos, né? E daí eu falei, gente, em pensar que, por exemplo, minhas córneas podem estar em outra pessoa, eu continuo vivendo de alguma forma ali. E uma coisa muito interessante é que você não sabe quem é o doador, né? Não. Você não acaba sabendo quem é, né? Não. A gente protege a identidade da família que doou e do receptor também. É lei, isso tem que ser protegido. Pessoal, recado dado. Claire, obrigado pelas suas informações, tá bom? Dia 15, então, pessoal, das 8h30 às 10. Que hora? Das 8h30? Das 8 às 10h30. Ah, é o contrário. Das 8 às 10h30, ali no Corpo de Bombeiros, lá nos altos da Afonso Pena. Isso, é isso, no Parque dos Poderes. Exatamente. Gente, é a caminhada Setembro Verde. Claire, obrigado, viu? Bom trabalho para você. Eu que agradeço pela oportunidade.